O silêncio naquele estádio era ensurdecedor. Mais de 70 mil franceses olhavam incrédulos para o relvado. Milhões acompanhavam pela televisão sem conseguir acreditar no que acabava de acontecer. O relógio marcava 109 minutos. A França jogava em casa. Tinha o melhor marcador do torneio. Tinha o melhor jogador do europeu. Tinha tudo para conquistar a glória. Mas não tinha o troféu. Porque naquele instante, um avançado que quase ninguém esperava ver decidir uma final acabará de marcar o golo mais importante da história de Portugal. E enquanto o herói improvável chamado Éder corria em êxtase, um homem permanecia imóvel. Antoine Griezmann. 6 golos. 2 assistências. O melhor jogador do torneio. O líder da França. E, ainda assim, derrotado. Talvez seja impossível encontrar um momento que resuma melhor toda a carreira de Griezmann. Ele fazia tudo certo. Fazia tudo melhor do que quase todos. Mas, no momento decisivo, os holofotes acabavam sempre por iluminar outra pessoa. Hoje ele aproxima-se dos 35 anos. Em breve deixará a Europa e partirá para uma nova aventura, longe das manchetes, longe dos grandes palcos. E talvez apenas quando isso acontecer o mundo finalmente perceba aquilo que esteve diante dos seus olhos durante quase 2 décadas. Porque Antoine Griezmann pode ser o jogador mais subestimado da sua geração. E a sua história começa muito longe dos estádios lotados. Começa numa pequena cidade chamada Mâcon, no coração da Borgonha. Ali não existiam câmaras. Não existiam multidões. Nem sequer existia a certeza de que aquele rapaz franzino teria alguma hipótese de se tornar futebolista. Antoine nasceu em 1991 numa família simples. O pai trabalhava como funcionário municipal. A mãe era profissional de saúde. A vida era tranquila. Mas havia um problema. Ele era demasiado pequeno. Demasiado magro. Demasiado frágil. Pelo menos era isso que os clubes franceses pensavam. Tentou entrar no Lyon, o clube do seu coração. Não. Tentou no Auxerre. Não. Sochaux. Não. Saint-Étienne. Não. Metz. Não apenas uma vez. 2 vezes. Era rejeitado atrás de rejeitado. Cada resposta negativa parecia dizer a mesma coisa. Tu não és suficientemente bom. Qualquer outra criança talvez tivesse desistido. Obstinação. Uma vontade quase teimosa de provar que todos estavam errados. Então aconteceu algo que mudaria a sua vida para sempre. Num torneio juvenil organizado pelo Paris Saint-Germain, entre dezenas de jovens promessas, um homem parou para observar aquele rapaz magro. Chamava-se Eric Olhats. Não era velocidade. Era a inteligência. Como antecipava jogadas. Como parecia sempre saber o que ia acontecer. A Real Sociedade fez-lhe uma proposta. E, pela primeira vez na vida, alguém acreditou verdadeiramente nele. Aos 14 anos, Antoine deixou a sua casa. Instalou-se perto da fronteira. Todos os dias atravessava quilômetros para treinar em San Sebastián. Enquanto os clubes franceses lamentavam a sua estatura, Espanha começava a descobrir um talento especial. Foram 4 anos de crescimento. 4 anos de sacrifícios. 4 anos de dúvidas. Até chegar o dia do grande sonho. 2009. Estreia pela equipa principal. A Real Sociedade estava na 2ª divisão espanhola. Mas Griezmann não parecia intimidado. Pelo contrário. Entrou como se tivesse esperado por aquele momento toda a vida. Os golos começaram a surgir. As assistências também. Os adeptos apaixonaram-se rapidamente. E no final da temporada, a Real Sociedade regressou à La Liga. Para Antoine, aquilo era mais do que uma promoção. Era a prova. A prova de que todos os clubes franceses tinham cometido um erro gigantesco. Nos anos seguintes, cresceu temporada após temporada. Mais golos.
mais influência, mais responsabilidade. Até que, inevitavelmente, um dos gigantes de Espanha bateu à porta. Atlético de Madrid. 30 milhões de euros. Para muitos era uma aposta arriscada. Para Diego Simeone era o início de uma obra-prima. Porque Simeone não via apenas um avançado. Via um guerreiro. Um jogador disposto a correr até a exaustão. A pressionar. A defender. A lutar por cada bola como se fosse a última. O argentino moldou Griezmann. Transformou-o. No primeiro ano, 22 golos na La Liga. No segundo, explodiu definitivamente. Melhor jogador do campeonato. 7 golos na Liga dos Campeões. Eliminou o Barcelona. Marcou em Munique frente ao Bayern. Levou o Atlético até a final. E foi ali que nasceu a ferida que talvez nunca tenha cicatrizado. Milão. Final da Liga dos Campeões. Atlético de Madrid contra Real Madrid. O eterno rival. A oportunidade de uma vida. O Real vencia por 1-0. No início da segunda parte, pênalti para o Atlético. Todo o estádio prende a respiração. Griezmann coloca a bola. Respira fundo. Corre. Remata. A bola bate na barra. O tempo parece parar. Os adeptos levam as mãos à cabeça. Ele também. No final, o Real vence nos pênaltis. Mais uma vez. Mais uma vez a glória escapa-lhe por centímetros. Anos depois, Griezmann confessaria que ainda pensa naquele momento. Que aquela bola na barra continua viva na sua memória. Porque existem falhas que o tempo não apaga. Apenas ensina a suportar. Mas o futebol raramente espera. Poucas semanas depois, chegava o Europeu de 2016. Em casa. Na França. Era a oportunidade perfeita para apagar a dor. E durante quase um mês pareceu que o destino finalmente lhe sorria. Griezmann foi imparável. Marcou 6 golos. Assistiu colegas. Destruiu a Alemanha nas meias finais. Transformou-se no herói nacional. Toda a França acreditava. O país inteiro sonhava. Até chegar aquela noite. Portugal. Cristiano Ronaldo lesionado. A França favorita absoluta. Tudo apontava para um final feliz. Mas o futebol gosta de escrever histórias inesperadas. E foi Éder. Não Griezmann. Não Pogba. Não Giroud. Foi Éder quem marcou. Portugal venceu. E Antony voltou a sair do campo sem o troféu. Era quase cruel. Melhor jogador do torneio. Mas derrotado. Outra vez. Mesmo assim, o mundo acreditava que o seu tempo chegaria. Em 2018, parecia inevitável. Os rumores sobre uma transferência para o Barcelona dominavam os jornais. Os adeptos blaugrana davam o negócio como fechado. Mas Griezmann surpreendeu todos. Apareceu num vídeo. Olhou para a câmera. E anunciou. A minha equipa. A minha casa. Ficava no Atlético. Uns aplaudiram. Outros criticaram. Mas poucos imaginavam o que aconteceria meses depois. Porque nesse verão começava o Mundial da Rússia. E talvez a maior injustiça da carreira de Antoine Griezmann. Quando as pessoas falam da França campeã do mundo, o primeiro nome que surge é Mbappé. Mas observem os números. 4 golos. 2 assistências. Mais oportunidades criadas. Mais remates enquadrados. Melhor jogador da final. Foi ele quem comandou aquela equipa. Mas os holofotes foram para outro lado. Mais uma vez. E talvez seja essa a história da sua carreira. Ser extraordinário. Mas discretamente extraordinário. Em 2019 chegou finalmente ao Barcelona. 120 milhões de euros. Uma das maiores transferências da história do clube.
Era apresentado como sucessor de Neymar, como parceiro perfeito para Messi. Mas havia um problema. O espaço onde Griezmann brilhava já tinha dono. Lionel Messi. Antoine foi empurrado para a ala esquerda. Uma posição desconfortável. Estranha. Longe da sua essência. Os rumores começaram. Falaram em conflitos. Em rivalidades. Em problemas com Messi. Mas a verdade era outra. Anos depois, Griezmann revelou que Messi sempre o apoiou. Que lhe dizia para ignorar a imprensa. Que celebrava os seus golos como se fossem dele próprio. O problema nunca foi Messi. Foi o contexto. E, por vezes, até os melhores jogadores precisam de estar no lugar certo. Em 2021, regressou ao Atlético. E tudo voltou a fazer sentido. Simeone recebeu-o de braços abertos. Mas agora Griezmann era diferente. Mais maduro. Mais inteligente. Já não era apenas um goleador. Era um maestro. Um criador. Um líder silencioso. Golos. Assistências. Pressão. Sacrifício. Tudo. No início de 2024 tornou-se o maior goleador da história do Atlético de Madrid. Superou todas as lendas. Entrou para a eternidade. Mas mesmo assim, muitos continuavam a não lhe dar o reconhecimento merecido. Talvez por